Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Geopolítica e Tecnologia. Nós vamos discutir hoje, neste vídeo, o conflito que existe entre a Rússia e a Ucrânia, e que é um conflito que está muito presente nos meios de comunicação. Todos temos algum conhecimento a respeito desse conflito, e é interessante a gente externar alguns pontos que podem dar margem a uma reflexão melhor a respeito deste problema. Neste mapa que vocês estão vendo, nós estamos mostrando aqui como está a situação da Ucrânia, do território da Ucrânia, que foi alvo da operação militar russa, que ele chama de Operação Especial Militar Russa. A Rússia não chama de guerra, ela chama Operação Militar Especial, e com um objetivo declarado desde o início de desnazificação das Forças Armadas da Ucrânia e desmilitarização. Então, é um conflito que vem se arrastando há um ano, e completamos o aniversário, um aniversário de um ano desse conflito, e estamos agora nessa situação. Aqui, como vocês estão vendo, é a Crimeia. A Crimeia, na verdade, é a porta de entrada para este mar que vocês estão vendo aqui. Esse mar aqui se chama Mar de Azov. Então, o Mar de Azov, ele na verdade, tem uma importância estratégica enorme para a Rússia, porque esse território verde que vocês estão vendo aqui é, é o território da Rússia antes da eclosão deste conflito. Então, isso aqui vai ser a Rússia. Veja aqui o seguinte: uma grande preocupação dos russos é que esse território aqui ele não seja ocupado pelas tropas americanas. Então, a Rússia tem muito medo que os americanos estabeleçam bases navais, inclusive na Crimeia, e possam vir atacar o território da Rússia. Por isso, a importância vital que tem toda essa região aqui, porque ele não permite que exista acesso a esse mar aqui por parte das tropas da OTAN. Então, é uma preocupação que é muito presente na Rússia, e isso, na verdade, ela leva à seguinte consequência. A Rússia jamais vai abdicar deste território, porque simplesmente esse território, se ele se retirar, ele vai ser local de instalação de bases da OTAN. Então, há quem diga que é o seguinte: mas onde é que está escrito isso? O problema não é onde está escrito, é você ver o quanto a OTAN se aproximou do território da Rússia ao longo de todos esses anos, desde a queda da União Soviética, em que foi declarado que a história tinha acabado pelo pensador Fukuyama. Então ele era uma pessoa que disse que a história tinha acabado, que não tinha mais socialismo no mundo. Então os Estados Unidos tinham poder unilateral sobre o mundo. Então, desde aquela época que começou a se expandir a OTAN em direção à Rússia. Então os russos sabem que mais dias, menos dias, vai haver a eclosão de uma guerra entre a Rússia e os Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos, que é a figura principal da OTAN. Então, podemos pensar, então, que a Rússia iria permitir que este território fosse ocupado pelas forças da OTAN? Então, este ponto é um ponto importantíssimo de se pensar quando se trata das negociações para a paz. Então, se alguma negociação ele tiver por base a saída deste território aqui da Rússia, deste território da Rússia aqui, então
com extremo grau de certeza, nós podemos dizer que esta negociação não vai prosseguir. Então, por quê? Porque é de extrema importância o domínio desse mar de Azov por parte da Rússia. Ele jamais iria permitir que a OTAN instalasse bases navais, né, neste território que vocês estão vendo aqui, além desse daqui, para um futuro ataque à Rússia. Então, a gente, é, quem acompanha este cenário de conflito, é, é, para quem acompanha, é muito difícil acreditar que a Rússia vá se retirar desse território. Com relação à Crimeia, ela foi incorporada ainda pela Imperatriz Catarina II, em 1783, onde ela estabeleceu aqui uma base naval, ó, nessa cidade aqui, nessa parte aqui, chamada Sebastopol, da Crimeia. A Crimeia foi anexada, como eu disse, em 1783 por Catarina II da Rússia e em 1954, Khrushchev, que era um dirigente da União Soviética, ele inclusive nasceu na Crimeia, ele era dessa região aqui da Ucrânia, aliás, eu não tenho certeza se ele era da Crimeia, mas ele era ucraniano. Então, Khrushchev, como um gesto de boa vontade, ele cedeu a Crimeia à Ucrânia. Mas naquela época, ceder à Ucrânia não significava grande coisa, porque a Ucrânia fazia parte da União Soviética. Então, ele continuava dentro do território da União Soviética. E esta base aqui é importantíssima, porque isso aqui é o Mar Negro, ó. Mar Negro. Então, nós temos aqui, então, um ponto estratégico extremamente importante para a antiga União Soviética e hoje a Rússia. Quando ocorreu o famoso Revolução de Maidan em Kiev, aqui está Kiev, vamos situar aqui, essa aqui é Kiev. Então houve a tomada de poder, existia um presidente eleito democraticamente e esse presidente ele sofreu um golpe de Estado. Imediatamente, essas províncias aqui, onde vocês estão vendo aqui, ó, Lugansk e Donetsk. Veja que eu tenho aqui, esta região aqui, ó, essa parte aqui de cima é a parte de Lugansk, e essa parte aqui de baixo é a parte de Donetsk. Então, essas províncias se rebelaram e a Crimeia também se rebelou contra o golpe de Estado que foi dado aqui para destituir o governo. Este governo ele foi destituído principalmente por suas relações com Moscou. Então, como os habitantes dessa localidade aqui, eles não aceitaram esse golpe de Estado, a destituição do governo legitimamente eleito, e tampouco os habitantes da Crimeia. Toda essa região aqui, ela fala russo, ela tem na verdade características russas, né? Cultura, línguas, etc. Então, na verdade, houve um conflito muito grande. Algumas tropas da Ucrânia, eles tentaram tomar essa região, mas essa região, ela, desde então, ela tem se rebelado contra a Ucrânia. Houve um referendo em que foi declarado essa região aqui de Lugansk e Donetsk como repúblicas independentes, enquanto a Crimeia houve um referendo também de anexação ao território russo. Então, a partir daí, a Rússia, desde 2014, ela ficou dominando a Crimeia, essa península da Crimeia aqui, portanto, dominando a entrada desse estreito aqui, é o Estreito de Kerch. Então, ele estava dominando a entrada do Mar de Azov, dominando a entrada de navios, né, por esse estreito. Foi construída uma ponte, a ponte chamada
de cache. E, segundo as acusações da Rússia, a Ucrânia ele bombardeou desde 2014 com uma certa constância esse território, a ponto de ter provocado a morte de 14 mil pessoas nesta região. Então, na verdade, o que se teve foi a morte de 14 mil pessoas aqui por conta do bombardeio da Ucrânia, segundo as acusações da Rússia. E logo depois, como todos nós sabemos, no dia 24 de fevereiro do ano de 2022, ano passado, a Rússia entra nesse território e conquista ainda, além deste território de Lugansk e Donetsk, ele vai conquistar o território de Zaporozhia, que é este território aqui, tá bom? E também ele vai conquistar esse território aqui de Kherson. Então, todos nós sabemos que houve um decreto por conta feito pelo parlamento russo, pelo presidente, na verdade, pelo presidente Vladimir Putin e referendado pelo parlamento, que anexou toda essa região. Então, temos Kherson, temos Lugansk, temos Donetsk, temos Zaporozhia e Crimeia já estava é, absorvida pelo território russo. Bom, então, há quem diga que a Rússia fez isso para obter território. Vamos refletir o seguinte: hoje, nenhum país do mundo ele invade um outro para incorporar território, simplesmente porque incorporar território é incorporar populações que são de culturas diferentes. Então, isso dá muito mais trabalho, muito mais gasto do que qualquer outro ganho. Se a Rússia fez isso, é porque existia uma população aqui que é uma população, na verdade, russa. Então, a incorporação deste território, na verdade, ela não traz problemas à Rússia, porque toda essa região aqui, ela tem uma identidade com a Rússia muito grande. Então, se tem essa identidade, então é a mesma coisa de você ter o mesmo país. Você não tem um problema de choque cultural, de choque linguístico, de choque religioso. Então, é muito importante se destacar isso. A Rússia não iria invadir, por exemplo, uma Alemanha, uma Polônia, não iria invadir uma Áustria, uma Itália, simplesmente porque seria um trabalho enorme, um gasto imenso para manter a população subjugada. Esta população, nenhuma dessas populações que eu citei, iriam ficar pacíficas, eles iriam ter que lutar uma vida inteira, né, contra os grupos de resistência, e é natural que isso exista mesmo. Né? Nenhum país admite ser invadido e dominado por outro país, a não ser que seja dessa forma. Esse pessoal não se considera invadido, eles se consideram russos, porque tem a mesma língua, ele tem a mesma cultura, tem a mesma religião, os costumes são os mesmos, existe um grau de parentesco entre as populações da Rússia e dessa região aqui. Então, eles não acham que a Rússia está dominando, eu tenho invadido, apenas foi natural que ele se incorporasse à Rússia. Diferentemente do que poderia acontecer se ele invadisse um outro país. Isso não seria possível acontecer. Se a gente pensar direitinho, países, por exemplo, como os Estados Unidos, que são fortíssimos, são o país mais poderoso do mundo, com um exército extraordinário, se hoje fosse vantagem invadir algum país e tomar terras, fatalmente ele iria invadir toda a América Central, por exemplo. O que seria os países da América Central frente aos Estados Unidos? Nada. Então,
Ele poderia simplesmente incorporar toda a América Central, talvez até a América Latina toda, né? Se isso fosse uma realidade, um país invadir o território e tomar, o que não é. Então isso demonstra claramente que nem os Estados Unidos, que são o país mais rico, mais poderoso do mundo, eles têm interesse em invadir outro país. Então, não existe nenhum interesse de nenhum país do mundo invadir outro, porque invadir significa ter muitos problemas e muita despesa. Você teria que arcar com os custos do envelhecimento dessa população, você teria que encarar o custo de toda a manutenção aqui desse território, né? Inclusive custo militar. Então não tem esse sentido. Uma outra coisa que a gente pode observar também é o seguinte, é que se fosse para invadir, para pegar território, a Rússia poderia invadir outros países, por exemplo, Azerbaijão, Cazaquistão, a própria Mongólia, que estaria perto lá, e não teria tanto esse problema com a Europa nem os Estados Unidos. Então eles iriam invadir tranquilamente outro país e não iria dar esse problema todo. O que leva a gente a pensar o seguinte: então, não foi por invasão de território. A Rússia não tinha interesse em invadir território, porque se ela quisesse invadir, poderia invadir outros países sem os problemas da invasão da Ucrânia. Então, isso é um ponto importante e a gente tem que pensar quando vê a propaganda ocidental dizendo que a Rússia está ali porque está querendo território. Ela não quer território porque é o país mais extenso do mundo. São 17 milhões de quilômetros quadrados. Ela cabe tanto junto ao Canadá e os Estados Unidos lá dentro. Então, não é em busca de território, porque se fosse em busca de território, ele iria invadir outros países vizinhos a ele, com muito mais facilidade e sem todos esses problemas que aconteceu. Ele está enfrentando uma situação de guerra econômica muito intensa. São 11 mil sanções que o mundo ocidental, a Europa e os Estados Unidos impôs à Rússia. Isso não é fácil para um país, né? É o país mais sancionado do mundo. Então, seria muito mais fácil ele invadir outros países menores e não iria ter esse problema, não iria arranjar briga com a Europa nem com os Estados Unidos. Então, com relação aos entendimentos de paz, sabendo que este ponto aqui é muito importante, é um ponto estratégico. Toda essa região aqui é extremamente estratégica para a Rússia e a Rússia acredita, pelas declarações que nós vemos, por para que quem acompanha todo o desenrolar da situação geopolítica da região, todos nós sabemos que a Rússia tem plena convicção de que um dia vai enfrentar uma guerra com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm a intenção deliberada de destruir a Rússia na visão dos russos, né? Que eu estou falando, evidentemente, da visão dos russos. Então, ela teria a intenção deliberada de destruir a Rússia. Logo em seguida, iria a China. Então, são dois alvos que os Estados Unidos têm, Rússia e China, começando com a Rússia e depois indo para a China, o que leva a crer que a Rússia, na verdade, tem uma capa protetora com relação à China, né? É preciso destruir a Rússia para chegar à China, essa é a visão da Rússia. Então, se eles estão esperando que algum dia, a longo prazo, haja um conflito com a OTAN e os Estados Unidos, então é impossível não seria possível você imaginar que ele iria ceder esse território aqui para a Ucrânia, simplesmente porque a Ucrânia, na visão da Rússia, ela não passa de um satélite da OTAN. Então, se não passa de um satélite da OTAN, então é muito difícil você entregar todo esse território que vocês estão vendo aqui, esse território, para a OTAN, porque eles iriam estabelecer bases aqui naval, então seria muito fácil atacar o território da Rússia. Então,
Não dá para você imaginar que qualquer negociação vá ter êxito se for exigido que a Rússia saia desse território. Esse território aqui, ele é russo por conta da cultura, da linguagem, da, da religião, etc. E também ele tem um papel estratégico extraordinário. Então, o Mar de Azov, ele ficou completamente confinado em terras russas, né? E aí ele jamais iria permitir que este mar fosse dominado pelas potências ocidentais. É uma questão assim de realidade. O que nós estamos vendo é uma questão de realidade. Infelizmente, algumas pessoas, eles ainda levados pela propaganda da mídia ocidental, imagina que a Rússia tem interesse em ficar com o território. Então, repito, ficar com o território, nenhum país do mundo quer ficar. Seria muito fácil qualquer país da Europa invadir agora qualquer país da África, que eles são bem mais fracos. Então, por que que não fazem? Porque é muito custoso, muito complicado dominar populações distintas. Então, você vê o que aconteceu no Kosovo e a Sérvia. Então, é muito complicado. Lá na própria Palestina, Israel querendo impor uma expansão territorial nas terras da Palestina. Então, todo mundo observa o que acontece lá. Eles tentam expulsar o palestino daquela região em que ele toma conta, porque o conflito, né, interno seria muito grande, você conviver com populações distintas. Olha o que está acontecendo, inclusive, com os curdos lá da Turquia. Então, são pontos de reflexão que eu gostaria de levantar aqui para vocês aí e dar essa contribuição ao debate que estamos tendo. Até mais e até outra oportunidade.